Hoje pretendo discutir como falsos terapeutas enganam pessoas fragilizadas. Né? Eu, seguindo a repercussão que teve essa semana um debate sobre coaching e charlatanismo, teve matérias na TV, né? Em jornal. Né? Então, seguindo essa discussão, eu pretendo discutir e apresentar hoje como que se dá esse processo, como que algumas pessoas se apresentam ou como terapeutas ou como coachings e conseguem convencer as pessoas, né? Ou que tipo de conhecimento que eles estão praticando. Né? Então eu vou explicar basicamente o processo, no passo a passo do que eles fazem. Né? Muitas pessoas que seguem coaches ou que já se trataram com eles ou que lidaram com terapeutas um tanto estranhos, com métodos exóticos, ou tal, se não gostaram, vão se identificar com esse vídeo. Outras pessoas que gostam desse tipo de trabalho, esse vídeo serve de alerta. Né? Primeiro eu quero destacar que muitas vezes tantas terapias alternativas como o coaching tem um funcionamento muito parecido com o de seitas, grupos fanáticos, isolados, né? Que funcionam como um grupo fechado que mesmo que às vezes eles estejam fazendo coisas que fazem mal para as pessoas que fazem parte daquele grupo, eles são levados a acreditar que funcionou. Né? Uma seita é assim, às vezes eles estão fazendo um monte de besteira que tem consequências graves e acreditam que está funcionando. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a dinâmica desses grupos pode ser desse tipo, um terapeuta alternativo, um coach, eles podem funcionar como líderes espirituais, tal como o de uma seita, né? Então, eles podem, inclusive, acreditar na eficácia do que fazem, né? Claro, existem os que acreditam e os que são charlatães, que sabem que estão enganando as pessoas, que usam métodos para enganar as pessoas, métodos de vendas, né? Métodos pautados no marketing, métodos pautados numa indução psicológica para vender coisas. Né? Tem alguns que sabem que o que eles fazem não é correto, não é charlatanismo, não é fundado, tem como objetivo explorar as pessoas. Tem outros que não, que eles acreditam bastante, né? Acreditam na eficácia do que fazem e o fazem da seguinte modo, por meio de uma indução. Eles induzem crenças e emoções. Eu vou explicar como que isso ocorre. Né? No nosso caso, tem a ver com os temas que eu debato aqui no canal, o que eu vou discutir vai ter os exemplos que eu vou apresentar, sobretudo a ver com coaching de saúde emocional, saúde mental, coaches de relacionamentos, coaches que lidam com relacionamentos em geral e problemas, dificuldades psicológicas. Né? Em geral, esses coaches eles usam PNL. O que é a PNL? A PNL é uma técnica, podemos dizer como uma técnica, mas que surge como uma teoria psicológica. Né? Ela significa programação neurolinguística. Programação neurológica da linguagem. Né? Você usa técnicas que modulam a forma como algo é sentido por meio de uma linguagem. Né? O princípio por trás da PNL é que a linguagem é a realidade. O que nós falamos, o que nós expressamos, o que nós aprendemos como linguagem, né, é a realidade. Então, se você molda a linguagem, você molda a realidade daquela pessoa. Né? Então, há duas questões fundamentais na PNL. Como você molda crenças e como você molda emoções, muda a realidade daquela pessoa. Então, em geral, eles partem da ideia de que, em relação às crenças, as categorias que você usa para entender o mundo são o seu mundo. Né? E em relação às emoções, de que a diferença da comunicação, da linguagem expressa na comunicação calma e agressiva, pela própria construção do cérebro neurológico, ela vai provocar efeitos no ouvinte. Então eu falo de maneira calma, você vai reagir de um jeito. Se eu falo de maneira agressiva, você vai reagir de outro. Com calma, você vai se tranquilizar. Se eu falo de maneira agressiva, você vai ficar nervosa, né? Vai ficar ansioso. Né? Então, muitas vezes o que esses coaches e terapeutas que usam da PNL fazem é dar ênfase, usam muitas expressões, eles podem ser muito exagerados ou uma calma que parece às vezes artificial. Né? Vocês vendo vídeos dessas pessoas, vocês vão entender, né? Vendo apresentações, a oratória dessas pessoas, ou elas são exageradas em algum momento, ou elas não são muito artificiais. Então, o princípio da PNL é esse.
a linguagem é a realidade, as categorias que você usa para entender o mundo são o seu mundo, e a nossa linguagem expressa por voz, expressa por expressão facial, ela provoca reações, né? Então, é uma teoria que por si só, a programação neurolinguística não é ruim, não é nociva. Ela, como teoria, foi testada, teve pesquisas em torno dela e ela não foi adiante porque mostravam que como terapia, como forma de terapia, ela era inferior, menos eficaz, né? Então, se você procurar um terapeuta que trabalha com PNL, saiba que ele é menos eficaz do que as terapias cognitivos comportamentais. Então, não houve investimento como terapia. E como teoria, ele partiu de muitas teorias, digamos, que eram na psicologia, não encontravam tanto respaldo, não eram tão validadas, então a pesquisa no campo da PNL foi abandonada. Porém, toda técnica, a PNL é uma programação neurolinguística, então ela é mais do que uma área de pesquisa, uma técnica. Como toda técnica, ela depende do seu uso, né? Os meios de comunicação não são ruins, mas eles podem ter usos ruins. A PNL é a mesma coisa, né? Ela não é ruim, mas ela pode ter usos ruins. E, infelizmente, na nossa época, quem usa são, sobretudo, líderes políticos, líderes espirituais charlatães e coaches. E quando se usa isso, muitas vezes se usa porque se aprendeu assim, né? Coaches fazem cursos para aprender isso como técnica de modular as crenças e as emoções das pessoas, mas alguns sabem que essas técnicas, quem tem mais conhecimento de psicologia, sabem que essas técnicas visam induzir estados emocionais, o que provoca nas pessoas uma espécie de fidelidade, né? Elas ficam presas naquilo, pode provocar uma dinâmica parecida com o vício, mas quem não sabe o que está fazendo, não entende de psicologia, acha que essas técnicas são super eficazes porque os pacientes continuam ali e eles acham que estão melhorando. Então até alguns próprios terapeutas e coaches acham que aquilo é válido e não percebem a própria manipulação da técnica. Esse é o grande problema, né? Então, como toda técnica depende do seu uso. Infelizmente, na nossa época, são lideranças que querem arregimentar seguidores que usam PNL. Ela é muito útil para isso, porque como você convence alguém a te seguir? Por meio do que ela acredita, por meio do que ela sente, né? Bom, então vamos às etapas. Normalmente, falsos terapeutas e coachings, eles apresentam um grande problema que dificulta a sua vida e se oferecem como vou resolver esse seu grande problema, né? Qual é o grande problema? Por exemplo, em líderes políticos, pode ser, sei lá, o comunismo, e aí apresenta uma categoria de comunismo que engloba todo mundo. Em pessoas que lidam com relacionamentos abusivos, o narcisismo, e aí tudo é narcisismo, tem que ser uma grande categoria que engloba tudo, né? Não pode ser outra conduta, tem que ser possível de ser classificável ali. Se é um líder religioso, pode ser o pecado, né? E aí tudo é pecaminoso, né? Qualquer conduta é pecaminosa, te coloca diante do pecado. Então, ou se for um coach de produtividade, por exemplo, a preguiça, a falta de determinação, né? Então, todo mundo fracassa porque não tem isso, as pessoas são preguiçosas. Então, tem que ser um discurso muito totalizante, né? E esse discurso vai dizer, o mundo está cheio dessa coisa que prejudica a sua vida. Pode ser o comunismo, o narcisismo, o pecado, está cheio, né? Isso é uma técnica de manipulação, porque faz você sentir medo. Se o mundo está cheio disso, é uma grande ameaça que está em todo lugar, né? Então o mundo está cheio de grandes ameaças que estão em todo lugar e você fica com medo, né? Então a pessoa primeiro apresenta um grande problema. A partir desse grande problema, ela vai apresentar categorias, um conjunto de categorias novas, né? Para entender novos conceitos, né? E vai gerar emoções, porque você está com medo, você vai encontrar um problema, algo, um movimento, uma forma de se comportar que vai ser a causa de todos os seus problemas, né? Então você vai estar com medo, né? Você vai sentir medo a princípio, né? Então se for o narcisismo, você vai começar a perceber em todos os lugares isso. Ou se for a preguiça, você vai falar, as pessoas não fracassam porque são preguiçosas, veja como são preguiçosas, eu não posso ser assim. Então o medo vai estar amplificado, você não pode ser assim, você não pode fracassar, né? Então, no caso de terapeutas terapeutas que usam, coaches que atuam como terapeutas, né?
ou de falsos terapeutas de outras áreas holísticas ou áreas alternativas de terapias, elas vão também apresentar esse discurso generalizante. Primeiro é o discurso generalizante. Segundo passo, indução. Indução de quê? De emoções e crenças, né? Como eu falei, o método da PNL lida muito com isso. Então, você está com medo de algo que você acabou de descobrir e que é a grande causa de seus problemas, e que esse algo, o mundo está cheio e as pessoas são todas assim. Então, você está assustado, né? E você descobriu algo novo. Então, você vai querer entender esse algo novo. Então, a partir da tentativa de entender esse algo novo, são induzidas crenças. Então, são induzido um conjunto de linguagem nova, de conceitos e categorias que não vão te incluir, que vão te excluir. Por exemplo, categorias que não vão ser entendidas por todo mundo, que só aquele grupo vai entender. Quando a gente fala, por exemplo, de grupos políticos, eles usam categorias assim. Mas quando a gente fala de grupos religiosos, também usam categorias assim. E quando a gente fala de relacionamentos, também. Né? Eles vão usar categorias, uma linguagem nova, novos conceitos, novas categorias, que vão fazer você só ser entendido por quem está dentro desse grupo. Por exemplo, na nossa discussão, narcisismo. Então, narcisismo é síntese de relacionamentos abusivos para alguns youtubers que apresentam, quando não é, tem vários fatores. Eu já fiz vários vídeos indicando como é diferencial, nem toda pessoa abusiva é narcisista. Então, tem uma visão reducionista, porque é totalizante, tem que englobar e apresentar uma grande ameaça. Mas, se você vai apresentando categorias estranhas às pessoas que são no mundo comum, você vai ficar mais isolado. Então, só vai entender quem já é versado e já procurou sobre o assunto, poucos entendidos. Então, você induz um conjunto de crenças, uma linguagem nova que poucas pessoas entendem. Isso leva ao isolamento das pessoas. Elas têm poucas pessoas para serem interlocutores, para conversar sobre aquilo, e vai começar a ter a impressão de que ninguém lhe entende. Então, isso é a indução de crenças. Nesse segundo passo ainda vem a indução de emoções. Você induz a pessoa a... Primeiro amplificando, né? Você fez ela ter medo de uma grande ameaça, e depois você vai apresentar uma calma. Com uma calma, você vai dizer, olha, temos caminhos. E você vai dizer calmamente, temos soluções. E por meio dessa esperança, você vai causar um alívio da tensão. Então, você causa medo, alívio. Isso é importante. Pode acontecer um ou outro, ou os dois juntos, uma nova ampliação com mais ameaças, porque o perigo está em todo lugar. Então, você pode, por exemplo, ampliar o medo, dizer que o perigo está em todo lugar, que são vários outros problemas que devem ser enfrentados, então você multiplica o número dos grandes problemas, e você pode causar também raiva. Né? Isso, por exemplo, em movimentos políticos acontece. A pessoa cria um grande medo, fala que tem a solução, em seguida provoca raiva, dizendo que essa grande ameaça quer lhe fazer mal. Né? Mas isso funciona também na religião. Tá? E isso funciona com terapeutas alternativos, terapeutas espirituais, terapeutas quânticos, que é obviamente charlatanismo. Essa categoria terapeuta quântico, esquece, essa é charlatanismo. Né? Eles induzem emoções calma e ameaça, e eles alternam. Né? Então, de acordo com o tipo de ação que essa pessoa quer que você tome, ela vai transmitir um tipo de sentimento, porque ela sabe que sentimentos, isso é uma parte da PNL, por sentimentos fazem parte de uma estrutura neurológica, então a gente identifica na face do outro e sente, a gente identifica na fala e sente, então ele sabe que ele pode induzir se você está observando, né? Bom, essa é a segunda parte, então indução de crenças e indução de emoções. A terceira é a apresentação de uma solução inovadora, né? Ou vai ser um método, um curso, um produto que quer lhe vender, técnicas. Então esteja comigo, fique comigo, eu vou te apresentar técnicas, soluções, um curso, um produto. E se não for um produto, é algo disfarçado de que não vai parecer produto, mas vai ser uma cura, um processo de cura. Pode ser uma cura espiritual, ou pode ser você vai aprender a pensar de outra forma e vai se curar. Né? Então, apresenta-se um produto. Essa é a terceira frase, você apresentou uma solução. Aí, para manter a pessoa presa na solução, você começa a fazer o processo de alternância entre induzir mais crenças,
por meio de novas categorias e mais emoções, por meio de nova busca por mais medo e mais busca de alívio. Então, vai ter sempre uma grande ameaça, o narcisismo, a preguiça, né? A falta de motivação, e você vai fazer a pessoa sentir medo de se sentir em torno dessas grandes ameaças, e ao mesmo tempo você apresenta o alívio. Segue seu alívio sempre. A solução, que é siga comigo, me ouça, eu vou te apresentar a solução. O que isso faz? Isso que isso apresenta como resultado é de que as pessoas não são confiáveis. Você estando nesse círculo, você vai ter medo e alívio, medo e alívio. Quem está te apresentando isso é confiável, mas o resto das pessoas não, porque elas podem ser parte da ameaça, parte do problema, né? Então, a ideia de que outros métodos não funcionam, não, esse é o caminho, outras coisas não funcionam, né? Então você fica sem capaz de refletir, né? Vai ficar com a sensação de que um dos resultados, então quinta etapa, então são os resultados, né? O mundo é uma ameaça, né? Em geral, as pessoas, após esse processo de modulação, de indução de crenças e emoções, vão achar que esse outro que lhe ajudou, lhe salvou, né? E isso vai criar uma relação de dependência-vício. O vício funciona pela alteração emocionais, né? As alterações emocionais. Uma pessoa que usa drogas, às vezes ela está deprimida sem e eufórica com. O vício, uma das coisas que levam ao vício é a alternância de emoções extremas. Então, se você tem muito medo e muito alívio, você tende a ficar viciado em algo. Então, ele usa do vício esse método. Então, você vai ficar com um dos resultados. Então, o mundo não é confiável, as pessoas não são confiáveis, outras coisas não funcionam, essa pessoa me salvou. E você vai ficar viciada nessa alternância de emoções e vai começar a acreditar que se não funcionou com você, porque você já está dentro daquele mundo. Lembre-se, linguagem é igual a realidade dentro do método dessas pessoas. Se não funcionou, então você vai achar que você fez algo errado e vai se culpar. Então eu tenho que continuar insistindo, tenho que continuar buscando a cura, tenho que continuar seguindo os conselhos dessa pessoa, tenho que fazer um novo curso porque não está funcionando, né? Então, dito isso, as etapas desse método, vamos ver como isso se dá na nossa discussão. Na discussão que eu apresento aqui muitas vezes sobre patologias, psicopatologias, psicoterapias, né? Quando eu falo disso, estou falando de psicologia, né? Quando eu falo de relacionamentos abusivos, eu estou falando de sociologia, porque eu estou falando de como as pessoas se comportam, né? Então, em nossa discussão, como funciona isso? Alguns terapeutas, alguns coaches podem apresentar um grande problema, ou o problema está em você, sendo parte da sua incapacidade de mudar. Esses são os coaches mais tradicionais, ou são terapeutas que sejam holísticos, sejam coaches que vão botar um problema, por exemplo, de você estar num relacionamento abusivo no outro, nesse narcisista que aparece. Então, o narcisista é o grande medo, o grande problema, né? É uma coisa que vai te provocar susto quando você vê a primeira vez, novidade, e com o tempo assistindo ou estando no curso dessas pessoas, você vai achar que narcisismo está em todo lugar. Quem viu meus vídeos e acompanha meus vídeos sabem que eu faço questão de dizer, nem tudo é narcisismo, tem um vídeo sobre isso, né? Não é relacionamentos abusivos, não significa que é um narcisista necessariamente, embora seja possível, embora frequentemente é possível. Mas existem várias outras psicopatologias. Quem reduz tudo a uma está cometendo um grande erro. Ele está tentando te vincular a uma categoria, está fazendo indução de crenças. Então, primeiro se induz a crenças. Quais crenças? Categorias estranhas, como pedra cinza, macacos voadores. Alguém que já viu outros vídeos já ouviu falar essas coisas. Elas são estranhas. Se você contar para uma pessoa que não conhece a discussão, ela vai achar esquisito. Porque pedra cinza é o quê? Eles dizem que é um método inovador para se livrar do narcisista. O que é? É só ignorar a pessoa, porque você não fala, estou ignorando tal pessoa. Eu falo nos meus vídeos, se afaste de tal pessoa. Por que eu tenho que criar uma categoria? Porque eu quero isolar essas pessoas de pessoas que não entendem o que eu estou fazendo. E segunda coisa, macacos voadores. O que é um macaco voador? É um perseguidor, um difamador que é induzido pela pessoa abusiva. Por que eu preciso falar uma categoria assim que as pessoas não vão entender? Eu digo, essa pessoa foi induzida a difamar, ela está me difamando, está falando para os amigos, não precisa usar uma categoria muito difícil. Difamar é uma palavra que as pessoas conhecem. Então você provocou isolamento linguístico com categorias estranhas para induzir novas crenças. Como se modula as emoções?
fazendo a pessoa ter medo de tudo. Muitas vezes as pessoas ficam nesses vídeos e começam a achar que todo mundo é narcisista. Você já está sofrendo uma lavagem cerebral, né? Ou a pessoa entra para se tratar com essa pessoa e aí na terapia com essas pessoas que não são psicólogas, né, que não são psiquiatras, vão aprender que dá ter medo de tudo. E aí vão ter sempre uma esperança de que um método simples dessa pessoa vai te guiar, vai te dar a solução, né? O modo é o vício. E você fica viciado nesse ciclo de ansiedade porque tem muitos medos e busca de alívio, que é um método oferecido por essa pessoa, né? Isso, de um lado, interfere que pessoas que são abusivas e sabem que têm problemas e não se identificam com esses terapeutas não busquem ajuda. E de outro, faz com que vítimas fragilizadas fiquem presas buscando uma solução que elas não vão encontrar, porque elas vão viver no vício do medo e do alívio, né? Prestem atenção para entender quem são os terapeutas charlatães, coaches que fazem curas mentirosas, que não são eficazes, porque eles, em geral, vão ter uma modulação pela expressão e pela fala. Eles vão, em geral, ter uma fala planejada que vai parecer artificial. Eles vão dar ênfase em uma palavra ou outra. Eu faço isso, mas eles fazem de uma maneira que parece que é meio robótica, né? Eles vão fazer com calma, muita calma. E depois eles podem apresentar alguns momentos de raiva ou exagero na forma de falar. E isso é uma maneira de modular emoções, por meio da atenção que você dá a essas pessoas, né? Em geral, quando você passa por um terapeuta falso, né, um terapeuta que faz esse tipo de processo com você, ou um coach charlatão que vai oferecer uma cura que não existe, você pode acabar sendo vitimado de verdade, passando a acreditar que aquilo funciona. Às vezes, os próprios coaches, por terem passado por processos similares, acreditam que aquilo funciona. Você pode achar, porque lembra do que eu disse, a princípio linguagem é realidade. Você pode achar, a partir disso, que você encontrou a solução, que você sabe o caminho, que você está melhor agora se tratando com essa pessoa. Mas se uma pessoa de fora vai dizer nada mudou, você continua cometendo os mesmos erros, nada mudou, você continua caindo nos mesmos relacionamentos, nada mudou, você ainda é deprimido. Nada mudou. Só que linguagem é realidade. Como você foi induzido a pensar e sentir certos sentimentos, apresentar certas emoções, você acredita que mudou. E basicamente você foi induzido à crença. Você foi enganado. Esse terapeuta leu da sua fragilidade para lhe enganar. Porque nada mudou. Nada mudou. Mas linguagem é realidade. As pessoas querem que você acredite que a cura mágica delas, a cura, a técnica, a terapia que essas pessoas oferecem vai mudar a sua vida. Quando na verdade não tem prova científica, tem pouca eficácia. O que elas mudaram na sua vida foi que elas induziram você a ter crenças e emoções na presença delas. E o que ela está causando de verdade é um vício nessa forma de pensamento.